Meu Deus, de criança, eu olhava as professoras e me sentia no lugar delas. Eu adorava ensinar, né? Em casa, com meus irmãos, eu sou a mais velha, né? E eu sempre dava aula em casa de brincadeira, né? E eu disse, eu vou ser professora. É o meu sonho ser professora. É preciso gostar de fazer a coisa. É preciso gostar. Você não imagina, eu estou com 74 anos e cada vez que eu me vejo diante de um grupo com quem eu devo ter uma experiência docente, eu me refaço completamente. E eu acho que o que me faz mais gostar de trabalhar é que eu gosto da profissão. Não é por causa do dinheiro, não é por causa de nada, porque o dinheiro é muito pouco que a gente ganha, né? Mas eu gosto de trabalhar dando aula, eu acho que o que faz com que eu goste mais é as crianças mesmo e a pobreza, eu acho. Os meninos mais carentes. Eu gosto de trabalhar com os meninos carentes. Essa professora, que se chamou Eunice, que morreu já, me marcou muito. Nas primeiras experiências eu escrevi sobre ela um pouco e me lembro agora de uma coisa que eu afirmei e que foi uma verdade. Eu digo que o tempo que eu levava brincando no meu quintal se escoava até o tempo que eu levava estudando na sala dela, sem que houvesse uma negação de um pelo outro. Quer dizer, havia uma continuidade da alegria. Quer dizer, eu era alegre, eu fabricava contentamento nos dois tempos. No tempo em que eu brincava no meu quintal, com meus irmãos, por exemplo, e no tempo em que eu brincava, mas o brinquedo era aí o estudo mesmo, no tempo em que eu estudava com ela, e, portanto, a fabricação da alegria era dela também. Olha, o professor não pode ser substituído por computador nenhum, por televisão nenhuma e tal. Depois eu fiquei pensando nisso, acho que não dá mesmo, porque a relação, é claro que se alguém for assistir a esse vídeo vai ter uma impressão de... Mas eu olhando para vocês, é outra coisa, você ter o contato com a criança, né? Hoje, você veja, eu estou vindo da escola. Eu tenho uma aluna que veio da Bahia sem pré-escola. Ela não sabia nada, nem escreveu o nome dela, chama Daiane. Ela mora na favela e outro dia ela trouxe um rato na mochila dela. Pra você ver, foi uma barbaridade na classe que eu subi na mesa, todo mundo, né? Ela foi pegar o lanche e o rato saiu da mochila. Se você visse o texto que saiu e a reportagem que saiu, eles estão na primeira série. E ela sabe escrever tudo. Ela escreve nossa com um S só, tá? Porque ela não está ortográfica, ela está alfabetizada e ela tem mais o segundo ano, né? Mas as frases que eles fazem, a vivência que ela teve, e esse contato, então ela vem se esfrega em mim e passa a mão em cima do meu ombro e vem, por que não é assim, passa a mão no meu cabelo, sabe? Esse contato, como que faz? Eu acho importante isso, só que eu não sou uma professora babaca, daquela que fica alisando. Eu sou super exigente, então pode voltar, você vai apagar, eu já disse que M antes do PIB, não sei o quê. E eu sei que eles gostam de mim, eles estavam lá pintando, fazendo corações e não sei o quê, porque eu vou ter que sair da escola. Eu retiro algumas qualidades que eu considero fundamentais para que uma professora seja uma boa professora. Por exemplo, uma dessas qualidades é a capacidade amorosa que a professora tenha e viva. Veja bem, mas quando eu falo em amorosidade, eu não estou falando, primeiro, numa coisa abstrata, vazia, burocrática. Não, quando eu falo em amorosidade, eu falo numa coisa concreta, nessa necessidade que você tem de se dar um pouco às coisas e ao outro, de amar, afinal de contas. Eu acho que sem a amorosidade, e a amorosidade não é apenas a amorosidade ao aluno, ou aos alunos, mas é a amorosidade ao próprio processo amoroso de ensinar. Eu gosto muito de ser professora, acho que é porque foi minha primeira opção na vida, eu ainda era, né, quase criança. Eu gosto muito de mexer com aluno e também porque eu vejo que professor é uma classe que quase ninguém quer, sabe? É uma classe que quase ninguém valoriza.
Então eu acho que teria que ter umas pessoas para valorizar essa classe, porque senão vai cada vez piorando, né? Então eu gosto de ser professora. Mas agora eu aprendi muito mais, né? Agora eu considero professora, não muito, não o máximo, né? Mas caminhei muito mais do que quando eu comecei. Que aí já é até uma exigência da própria amorosidade, é a humildade com que a professora se põe diante do aluno e diante do próprio tema. Quer dizer, uma professora ou um professor humilde, ele se esforça ou ela pelo comando mais ou menos acertado do seu tema, mas ele respeita sempre o seu tema. Quer dizer, ele está sempre à procura de como melhorar a sua aproximação ao tema. Ele nunca acha que tem um total, absoluto domínio sobre o seu tema. Por outro lado, ele também não se compreende como superior ao aluno em qualquer que seja o ângulo que ele olhe o aluno. Quer dizer, ele não, no fundo, em sendo humilde, ele não se permite discriminar. Eu adoro alfabetizar. É uma das profissões que eu gosto e tenho orgulho de ver uma criança lá em cima, na 5ª, 8ª série, sabendo que ela passou por as minhas mãos, que eu alfabetizei, que tive todo o carinho para trabalhar com aquela criança. Né? E além da humildade, que eu acho indispensável para que o professor seja atuante, seja exemplar, é a tolerância, por exemplo. Quer dizer, como é que você pode admitir uma boa educadora intolerante? Quer dizer, uma educadora que não suporta o jeito muito inacabado do seu aluno de favela. Quer dizer, o menino que chega sem o suficiente trato, precisamente porque sua família não tem condições de tratá-lo como ela gostaria ou como ela se trata, e ela discrimina o menino, quer dizer, ela não tolera, ela não, afinal de contas, ela não aceita a diferença. Não pode também uma professora que não, ou um professor que não se disciplina, que não cresce na diferença, não funciona bem, quer dizer, escapa à tarefa pedagógica que ela tem. Você tem que saber lidar conforme vai passando a evolução, o tempo, né, a idade dos alunos vai modificando. Você trata aluno de 5ª de um jeito, de 6ª de um jeito, 7ª de outro jeito e de 8ª também. Então você tem que ir evoluindo junto com a turma, senão você corre o risco de começar a ver atrito entre o professor e o aluno. Então tem que acompanhar a linguagem, acompanhar a mudança, evolução do pensamento deles, né, os problemas todos de adolescente. E eu acho interessante isso, porque é muito enriquecedor, né? Você vai aprendendo, ainda mais a gente que tem filhos, vai aprendendo a como lidar com os problemas de jovens. Ou então você pode inventar um professor ideal. Mas uma outra delas que eu queria salientar é a coerência, por exemplo. Você não pode imaginar como choca ao jovem adolescente, por exemplo, a distância demasiado grande entre o discurso da professora e a prática da professora. Quer dizer, a professora faz um discurso democrático e tem uma prática autoritária. Eu estou sempre criando uma coisa nova para eles fazerem. Eu me sinto nesse compromisso, né? Apesar de já estar no fim de carreira, tenho 24 anos de magistério, mas ainda estou criando, cada ano é diferente, um ano é diferente do outro, porque eu já elaboro coisas novas, né? Estou sempre com entusiasmo para fazer, porque eles também são entusiasmados, né? Eles sempre estão abertos a coisas novas. Incoerência existe também na sala de aula, e é preciso que o professor e a professora precisam estar imbuídos de que o seu testemunho pessoal é o grande educador, é o seu testemunho, é o testemunho de sua seriedade, o testemunho de sua competência científica, é o testemunho
de sua humildade, de sua amorosidade. E isso é que, no fundo, vai formando o educando ou prejudicando a sua formação. Mas, ao ter falado dessas virtudes ou dessas qualidades, eu não gostaria, de maneira nenhuma, de dar a impressão a quem me ouça e me veja amanhã de que eu estarei aqui defendendo uma espécie de sacerdotismo, não, sacerdócio da docência. Quer dizer, que eu esteja aqui defendendo que nós, professores e professoras, somos sacerdotes e sacerdotisas da educação. De jeito nenhum. Nós somos profissionais, quer dizer, nós precisamos, inclusive, brigar pelos nossos direitos. Eu estou convencido de que o que deve mudar é a forma como a gente briga, mas não pode desaparecer é o direito de ter o dever de brigar. Essa profissão, professora, tem muito a ver com a minha vida. Pessoal, tem tudo a ver. Eu nunca pensei em outra coisa a não ser professora. Eu já fui, assim, predestinada pela minha mãe, que o meu nome é o nome da filha da professora dela. Então, ela disse, um dia eu vou ter uma filha, essa filha se chamará Lucélia e será professora. Na verdade, porém, foi o meu gosto de saber, foi a minha preocupação com compreender melhor sempre as coisas que terminou me levando à experiência docente. A partir do momento que a pessoa escolheu a profissão para trabalhar como um professor, né, ele está ali para ensinar e ampliar o conhecimento da criança. E eu acho que uma das tarefas a que o professor hoje é chamado é exatamente a tarefa da defesa do direito de ser professor, de ser professora, portanto, do direito de ganhar menos imoralmente para poder menos imoralmente viver. A gente era assim, cada uma trabalhava na sua escola, o que fazia era dela, ela não tinha como passar uma experiência para ninguém, então para ela tudo que ela fazia era certo, né? Porque não tinha uma pessoa que chegasse e falasse, ó, eu faço assim, talvez assim daria um resultado melhor, não. A gente trabalhava individualmente mesmo, a gente. E daí, quando a gente começou a trabalhar aqui com esse projeto de aperfeiçoamento, quando começamos a organizar em grupo, né? Quando o Estael discutiu cultura e cidadania, foi que a gente viu que a gente tinha necessidade de formar um grupo maior, um grupo forte, onde a gente pudesse organizar melhor, né? A troca de experiências para resolver problemas, lutar pelos direitos também. Que uma das brigas da gente como professor e professor é em torno da recuperação séria, decente da escola pública brasileira e boa escola. Quer dizer, nós precisamos de uma educação de qualidade e em boa quantidade, suficiente para a população brasileira. Então, eu já estou com 14 anos de serviço e só na zona rural. Então, eu acho que o que me motiva mesmo, o que faz com que eu continue sempre trabalhando, apesar das condições, que nunca a gente tem, né, o apoio, nem sempre a gente tem apoio. Agora a gente, graças a Deus, com essa nova administração da Prefeitura aqui do Senador Modestino, a gente está sendo, né, valorizada, a gente está tendo valor, porque no município nunca teve, sabe? Então, apesar de tudo isso, eu acho que eu consegui, né, continuar esses anos todos, é porque eu gosto mesmo e pronto, acho que é isso aí mesmo. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou com 74 anos feitos, acabados, no mês de setembro, e continuo todo dia, quando desperto, todo dia, quando me deito, eu continuo com o mesmo sentido de esperança, de que é possível um dia a nós nesse país, não da minha geração, não possivelmente na geração de muitos dos que me ouvem, nem na vida individual de muitos que me veem hoje, mas um dia esse país se encontra consigo mesmo e fica menos feio do que hoje.
Eu quero dizer que esse país não nasceu feio, nem nasceu para ser feio. Ninguém nasce para ser feio. A gente vira feio ou vira bonito na medida em que a gente luta com alegria e que a gente luta com esperança. Pois como educador, eu jamais deixei a esperança de lado. É essa, se eu pudesse chamar isso de recado, seria essa a minha mensagem para quem me vê e me ouve. Arranje um jeito de molhar a esperança de vocês como quem molha todo dia uma inocente árvorezinha.